E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos aí dentro da elétrica residencial. Bora lá! Então, nosso tutorial de hoje nós vamos falar sobre a queda de tensão no circuito, ok? Então a base de estudo é a elétrica residencial, o segmento é a elétrica básica, onde nós vamos obter aí habilidades dentro do projeto elétrico, tá bom? Na habilidades de leitura e interpretação do desenho e até mesmo o desenho elétrico residencial, o projeto, né? Então, vamos lá? Vamos ver então o que é queda de tensão, tá bom? É a diferença entre as tensões em dois pontos ao longo de uma linha elétrica, ok? Então, o que acontece aí, pessoal, é o seguinte, né? Vamos supor que nós temos uma instalação em uma longa distância, ok? Vamos supor aí, né, numa chácara, exemplo. Então, desde lá da rua, então eu vou ter que levar um cabo, né, do poste padrão até a instalação. Vamos supor que seja a 30 metros, a 50 metros, a 100 metros de comprimento, tá bom? Então, é exatamente isso que nós estamos aqui conceituando. É a diferença entre o início, a entrada, ok? Até o final aí deste cabo dessa instalação, tá? A 100 metros, a 50 metros e outras dimensões aí, ok? Num dado instante, geralmente associado, pessoal, ao dimensionamento dos condutores elétricos, ok? A resistência já que está colocada, que já é do próprio material do cobre usado, né, do cabo de cobre usado nas instalações, pode causar a queda de tensão aí no caso, correto? Olha só, né? Veja que nessa situação a energia ela vai ter que chegar até o outro ponto lá, né? Dessa distância neste cabo, correto? Então a massa, né, do cobre ela vai influenciar, tá bom? Porque existe aí a resistividade do material cobre desse condutor, ok, pessoal? Então as concessionárias de energia elas consideram então aceitável uma queda de até 4%. Existem aí duas situações onde também pode ocorrer a queda de tensão. Veja bem, as concessionárias elas aceitam então 4% de queda, para mais ou para menos, conforme nós estamos falando aqui, ok? Vamos fazer aqui um exemplo, né? Se então a tensão instalada ela é 220, então mais 4%, que corresponde aí a mais ou menos aproximadamente 8,8 volts, então 220 mais 4% é igual a 228. 220 menos 4%, então vai estar aí dentro de 211 aproximadamente, tá? 211 volts. Ok? É óbvio que se então a concessionária de energia consideram aceitáveis esta queda de energia, então obviamente a tensão usada aí para o funcionamento dos equipamentos tem que estar dentro deste parâmetro de 228 a 200, melhor falando, né? 211 a 228. Ok? Então, estando dentro desse parâmetro, está ok, está dentro dos conformes aí no caso, correto? Então, nós vamos perceber nessa situação que o aparelho ainda está dentro desses parâmetros, mas o problema é a queda de corrente que também acontece nesta situação. Se está acontecendo uma queda de tensão, então também está acontecendo uma queda de corrente. Estamos falando nesta situação também em uma resistência no circuito. Veja bem que nós estamos falando no equipamento montado,
ok? Quando então eu ligo, está todo instalado, quando eu ligo este aparelho, esse equipamento, então o que é que vai acontecer? Na entrada está mandando lá para o equipamento 220, mas chega lá quanto? Entenderam? Então, nesse trajeto, em função de resistência e comprimento dessa instalação, então vai acontecer também tanto a queda de tensão quanto a queda de corrente elétrica, correto? Bom, existem duas situações onde ocorre a queda de tensão. A primeira, obviamente, que é pela distância percorrida, ok? Assim também em linhas de transmissão, correto, pessoal? Então nós temos aí a queda de tensão que acontece, tá? Pois o próprio cabo que transmite possui resistência elétrica, é aquilo que nós estamos falando. E esta faz a tensão reduzir gradativamente. Neste caso, os efeitos, né, toda essa tensão, nós não conseguimos aí perceber isso. Por quê? Porque ao longo desses trajetos existe o que? Os transformadores colocados aí nos postes, tá bom? Que fazem e que ajustam esta tensão para o uso aí residencial, tá bom? Então isso não traz nenhum problema, por quê? Porque eles são ajustados, eles são corrigidos aí pelos transformadores, tá? Então nós temos aí o segundo ponto, que é exatamente isso. Veja bem, quando todos os equipamentos, ou seja, todas as tomadas, iluminação, tudo isso está instalado exatamente em um único circuito, tá bom? E observa que se então esse condutor não tem então capacidade suficiente para alimentar todo estes circuitos, toda esta instalação, ok? Então acontece aí a queda de tensão. Se acontece a queda de tensão, acontece obviamente a queda de corrente, ok? Porque nos diz aí a lei de Ohm que isto é proporcional à corrente, proporcional à tensão, ok? Então nós temos aí esta situação, tá bom, pessoal? Então vamos ver aí, também pode ocorrer, né? Obviamente, tá? Quando o cabo, né, ele tem uma capacidade de condução de corrente menor do que todo essa instalação, ok, pessoal? Tá bom? E também, mesmo que esteja ligado corretamente, também pode acontecer a queda de tensão, tá? Quando todos os circuitos estão instalados no mesmo circuito. Quando eu ligo lá o chuveiro, eu vou perceber que a lâmpada ela perde luminosidade, ok? Então isso é um problema, tá bom? Então usando aí exatamente as leis de Ohm, tá bom? Para calcular essa queda de tensão. Então nós temos aí a primeira lei de Ohm, que nós já vimos, e também a segunda lei de Ohm, que nós estamos vendo, ok? E calculando e determinando aí esses potenciais, ok? Então, lei de Ohm, tá? Aonde ele fala assim, né? Diz assim que a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potência aplicada, ok? Diferença de potência é exatamente a situação da tensão, ok? Tá bom? Então nós temos aí esta situação, tá? Então eu posso calcular individualmente cada um dele, ok? Tá bom? Olha só, se eu quero saber a tensão, a lei de Ohm ela fornece para mim uma condição para calcular exatamente a tensão no meu circuito, ou a resistência no meu circuito, ou a corrente no meu circuito. Potência no meu circuito, tá? Tensão e também corrente. Então nós temos aí um descritivo do que acontece, do que é cada letra aí, o significado dessa representação,
Tá bom, pessoal? Então isso aqui é a nossa primeira lei de Ohm. Se você for analisar e observar todo e qualquer equipamento, esse equipamento precisa, para que ele venha a funcionar, automaticamente da tensão, da resistência, da corrente e da potência. Então nós precisamos praticamente de todos esses itens aqui, ó, para que um equipamento ele venha a funcionar corretamente, ok? Então nós temos aí esta situação. Veja que enquanto que a primeira lei de Ohm ela trata exatamente, né, da corrente elétrica diretamente proporcional à diferença de potências aplicadas, já na segunda lei de Ohm ele determina que a resistência elétrica do condutor, ok? Que tem relação direta com o material que constitui então esse cabo, correto? Se ele é de alumínio, se ele é de cobre, e exatamente o seu comprimento. Veja que falando em queda de tensão, nós estamos falando exatamente aí, usando exatamente a lei de Ohm para determinar exatamente esta situação, ok? Se existe resistência elétrica, imagina então essa resistência elétrica gradativamente ao seu comprimento. Entenderam essa situação? Então, aplicada gradativamente no seu comprimento, então nós temos queda de tensão, ok? Nós temos aí queda de tensão. Veja que em uma instalação normal, que eu digo é numa casa, numa residência, dentro do seu recuo, tá? Ideal, tá? Conforme o projeto na prefeitura e coisas assim, conforme as leis que determinam, que regem esta construção, então nós temos aí praticamente 4 metros de recuo da casa, tá bom? Então, se você for analisar toda a instalação da casa recuada 4 metros, isso pode acontecer uma queda de tensão? Pode acontecer e vai estar dentro dos parâmetros aceitáveis, que é o 4%, ok? Mas agora veja bem, numa chácara ou então numa construção, num projeto elétrico, onde que isso está a uma certa distância, está distanciado 50 metros, 100 metros, 30 metros, vai haver uma queda de tensão. E isto está relacionado ao dimensionamento do cabo também, tá? E o material que constitui exatamente esse condutor, ok? Então nós temos essa situação. Vamos ver como é que funciona esta queda de tensão. Por quê? Porque a teoria, na verdade, o conceito, né, que explica tudo isso, tá? É muito ótimo, excelente. Então nós sabemos como é que funciona toda essa teoria. Quem não assistiu aí às nossas aulas ainda sobre a lei de Ohm, vamos assistir, tá bom? Sobre a primeira lei de Ohm e também sobre a segunda lei de Ohm. Então eu convido a todos a assistirem exatamente estas leis, estes conceitos que explicam, tá bom? Então vamos lá para o nosso cálculos, tá? Resistência no circuito. Então, para calcular essa resistência no circuito, nós vamos usar então este cálculo que está relacionado à segunda lei de Ohm, que é a queda de tensão. Então veja bem o que diz aí a nossa, vamos ler e interpretar exatamente esta equação. O que diz aqui? Que nós temos aí 2 vezes o comprimento, tá bom? Multiplicado pela resistividade do condutor, comprimento do condutor, ok? Esse 2 aqui com esse tracinho embaixo, pessoal, ele quer dizer o seguinte: se nós temos aí uma ligação, então 127,
está obviamente instalado aqui um fio fase e um fio neutro. Então nós temos dois. Então na equação, dois cabos com um certo comprimento, correto? Se nós temos aqui então uma ligação 220, então nós temos aí também dois cabos, correto, pessoal? Nós temos aqui dois cabos. Ou seja, em uma instalação normal, numa casa 220, o neutro ou ele vai parar lá no poste padrão, ou o neutro vai parar exatamente lá no quadro de distribuição dos circuitos. Então, para toda a casa, no circuito segue exatamente fase e proteção. Então, na verdade, nós temos aqui dois cabos, tá, de alimentação da casa inteira aí no caso, correto? Tá bom? Agora, se a minha casa ela tem 127 e 220, então eu preciso de fase e também de neutro. Então são três cabos carregados, por isso que ele traz aí esta situação, esse tracinho aqui embaixo, porque na fórmula ele está 2, ok? Por quê? Porque é o que normalmente nós temos, ou ela é 127 ou ela é 220, mas também pode acontecer 220 e 127, ok? Então no caso aqui ele pode ser 2 quando 127 e 220, pode ser também 2 quando 127 e pode ser 3, 220 e 127. Tá? Multiplicado pelo comprimento, multiplicado pela resistividade do cabo, ok? E também aqui, ó, dividido pela a dimensão do cabo, correto? Tá bom? Então, se você for analisar esta equação, nós temos o que? Esta equação nós temos exatamente aqui para calcular a queda de tensão. Nós temos aqui exatamente a primeira lei de Ohm. Olha só, queda de tensão é volts, ok? É a nossa tensão, queda de tensão. Agora, deste ponto até esse ponto, eu estou falando exatamente na resistividade do circuito, ok? Agora, se eu estou multiplicando por I, então eu estou caindo exatamente na primeira lei de Ohm. Ok, pessoal? Estamos calculando a queda de tensão usando a segunda lei de Ohm, tá bom? E então relacionando ela com a primeira lei de Ohm. É o que a nossa equação ela quer dizer. Se eu multiplico isso por I, então nós temos, se eu for ler e interpretar agora a minha equação, nós temos tensão é igual resistência multiplicado pela corrente. É exatamente a lei de Ohm, ok? Então nós temos aqui, olha só, resistividade do condutor, correto? Tá bom? Então nós temos aqui o cobre, que é 0,0172, e nós temos o alumínio, que é 0,02857. Lembrando então que a seção, né, ó, dos nossos cabos, nós temos 1,5, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, 10, 16, 25 e obviamente a correspondência em capacidade, né, ó, de condução de corrente elétrica, ok, pessoal? Então nós temos aqui a nossa equação que calcula exatamente a queda de tensão. Vamos lembrar que se existe queda de tensão, vai existir também queda de corrente elétrica no meu circuito, ok? Então veja bem, no circuito nós não estamos falando exatamente somente no condutor, nós estamos falando no circuito, ou seja, tudo isso está ligado, tudo isso está fechado, tá bom? Está instalado no equipamento. Quanto que o equipamento precisa de tensão e corrente?
e quanto que o meu circuito fornece para esse equipamento de tensão e corrente, ok? Então, vamos ver como é que funciona. Vamos lá para o nosso primeiro exercício, tá? O primeiro exemplo aplicado, ok? Trouxe aqui para vocês, então, né? Para deixar aqui no nosso exercício a equação, para a gente não poder, assim, esquecer. Então, vamos lá. Veja bem, pessoal, nós temos aí um ar-condicionado, tá? De 11.000 watts de potência, tá? Instalado numa residência, vamos supor assim, né, que está num comprimento de instalação de 50 metros do poste padrão até lá na residência tem 50 metros, ok? Então, nós temos aí uma situação. Olha só, aqui nós temos um equipamento que tem um potencial. Ele está ligado a uma tensão e esta instalação está acontecendo a 50 metros. Se estamos falando em 220, então nós estamos falando em que 2 fios fase. Ok, pessoal? 2 fios fases, tá? Então, nós temos, para essa instalação, foi usado um condutor de 10 milímetros quadrados. A questão é o seguinte: será que o condutor de 10 milímetros é ideal para essa instalação? Será? Então, eu preciso calcular, eu preciso verificar se tudo isso é o ideal. Então, vamos ver como é que funciona. Primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer? Nós temos que calcular a corrente que o equipamento precisa, tá bom? Então, nós sabemos, pela lei de Ohm, então, a potência dividido pela tensão, nós temos 11.000 watts dividido por 220, a corrente que o meu equipamento, que o ar-condicionado, que esse equipamento, ele precisa é de 50 amperes. Ok, pessoal? Então, nós temos aí essa situação. Primeiro cálculo, ok? Já no segundo cálculo, seguindo exatamente agora a minha equação, né? A nossa equação da queda de tensão, então eu vou ter, veja bem, seguindo essa situação, esta condição, 2 vezes o comprimento, 2 vezes L, 2 vezes 50, tá? L é igual a 50. Então, multiplicado ainda pela resistividade, ok, pessoal? Resistividade de qual cabo? Estamos falando num condutor de cobre, tá bom? Poderia ser de alumínio, mas normalmente é usado o cobre aqui nesta situação. Então, trazendo aí as especificações, tá? Conforme a tabela lá no outro cálculo, vamos voltar um pouquinho aqui só para ver lá a resistividade do cobre, tá? 0,0172. Se ele fosse alumínio, então ele seria este valor aqui. Estamos falando na resistividade, ok? Então, vamos lá. Resistividade dividido, olha a nossa equação, dividido pela secção, tá, do condutor, pelo condutor em milímetros quadrados. Então, nós temos aqui 10, correto? Multiplicado pela corrente. Corrente no meu circuito, corrente no equipamento, quer dizer, tá bom? O que o equipamento precisa, tá bom? Nós estamos calculando aqui a queda de tensão, tá? Então, nós estamos calculando a queda de tensão. Lembrando que esse R aqui, ele corresponde à resistência que está acontecendo no circuito, tá bom? Ok? Então, nós temos aqui uma corrente que o equipamento precisa, ok? Se não tivesse resistência, a corrente elétrica seria igual à do equipamento. Entenderam? Como que existe resistência no circuito, então vai haver uma queda, tá?
Então vamos ver como que funciona tudo isso. Então, olha aí pessoal, 2 vezes 50, tá? Nesta condição aqui, então, continuando com os nossos cálculos, 2 vezes 50, 100, tá bom? 0,0172 dividido por 10, 0,00172, multiplicado aqui por 50, que é a nossa corrente. Olha isso, pessoal. O comprimento agora multiplicado pela resistência no meu circuito. Olha só, olha o que está acontecendo, tá bom? O cobre, ele apresenta essa resistividade, ok? Então, este 100, ele representa o comprimento, e aqui a resistividade do cobre, desse condutor. Entenderam essa questão? Então, vamos lá. Então, olha aí a resistência no condutor, tá bom? Nesse circuito agora, nesse cabo, ok? 0,172. Veja bem, este cara é a minha tensão, ok? É a queda de tensão que eu quero. Olha aqui, ó. Tá bom? Nós temos aqui a resistividade no circuito, tá bom? No circuito. E aqui nós temos a corrente. Veja bem, estamos dentro agora da lei, da primeira lei de Ohm, ok? Então, multiplicando tudo isso, nós vamos ter aí uma queda de tensão de quanto? 8,6 volts, ok? Nós vamos ter esta situação, esta condição aqui, tá? Então, se eu for analisar mais um pouco essa situação, a diferença de tensão aqui no caso vai ser 220 menos 8,6, que vai ser 211,4 volts. Ok, pessoal? Olha só, né? Nós temos aí uma queda de tensão. No início, lá no poste padrão, nós temos quanto? 220. Mas lá na outra ponta do cabo, né, nesse circuito, nós temos 211,4 volts. Por quê? Porque houve uma queda de tensão. Tá bom? Por quê? Porque tem resistência o meu circuito. Ok? Então nós temos aí uma situação. Bom, a concessionária, no caso, ela permite 4% de para mais e para menos. Então, vamos analisar um pouquinho. 4%. Então nós temos 4 dividido por 100, que é igual a 0,04, tá? Centésimos, tá? Por 100. Então nós temos aqui, veja bem pessoal, se eu pegar 220 e multiplicar por 1,04, tá bom? Esse 1, ele representa a parte inteira, que é o 220, e 0,4 ele representa exatamente o 4% aqui nesta condição, tá bom? Então aqui nós vamos ter aqui uma porcentagem, tá? Desta tensão. Por quê? Porque a concessionária permite 4%, tá bom? Menos 220, nós vamos ter então esta permissão de 8,8 volts de queda de tensão, que pode acontecer normalmente, ok? Tá? Então esse 8,8 ele pode ser considerado uma tensão máxima, 220 mais 8,8, que é a queda aqui, né? Correto? A tensão ela pode chegar a 228 até 230, se dependendo, né, da situação, ela pode chegar a 230, ok? E também na sua condição mínima ela pode chegar a 211, ok? Mas veja que nesta condição de mais e de menos, o nosso equipamento, tá, está a queda de tensão que está acontecendo nessa ligação está dentro dos parâmetros. Porque de 211 a 228, tá, o nosso equipamento está a 211,4, tá bom? Então, dentro do máximo e dentro do mínimo, ela está dentro do parâmetro, ok?
Se ela descer mais aqui no nosso caso, tá bom? Se eu calculasse aqui e desse 210, então o meu equipamento aqui pode não ligar ou pode até queimar aí no caso, ok? Por quê? Porque ele sai fora desse parâmetro dos 4% permitido, ok? Então, estamos dentro de 211.4, é maior do que 211.2 e é menor do que 228.8. Estamos dentro desse parâmetro aceitável, tá bom? Então, nós já sabemos que não temos problema, mesmo que aconteça a queda de tensão, nós não vamos ter problemas na ligação do aparelho, ok? Mas veja bem, a corrente elétrica agora, né? O problema está aí, tá bom? No cálculo que nós fizemos lá no início, nós percebemos que o equipamento precisa de quanto? 50 amperes, ok? Mas veja bem, numa regrinha assim de 4 ou de 3, como queiram aí no caso, então 211, tá? Olha só, se 220 nesta ligação, nessa situação aqui, pessoal, 220 está para 50 amperes no nosso equipamento, 214 está para X. Então, multiplicando aqui em cruz, nós vamos ter X igual a 48,04 amperes. O problema não é a tensão, mas nós temos um problema, uma queda de tensão aqui, uma queda de corrente aqui nesse caso. Por quê? Porque, olha só, houve queda de tensão, automaticamente aconteceu a queda de corrente. Veja que então, todo o meu circuito agora ligado fornece quanto para o meu equipamento? Fornece exatamente 48 amperes. Este é um problema, tá bom? Porque isso vai refletir em maior aquecimento no cabo de 10 milímetros, ok? Vai refletir em uma conta muito alta, então nós temos problemas aí, ok? Qual é o ideal para esta situação? Vamos analisar um pouquinho? Vamos lá. O circuito fornece 48 amperes. E o equipamento precisa de 50 amperes. Veja bem, pessoal. Vamos analisar mais um pouquinho. Então, o cabo de 10 milímetros aqui no caso, ele não é o suficiente para a minha situação, para a minha instalação. Temos que aumentar a dimensão do condutor para 16 milímetros quadrados. Para ligarmos esse ar-condicionado num potencial desse e uma tensão de 220 instalado a 50 metros. Ok? Por quê? Porque olha só, a diferença aqui é 2, tá? Praticamente 2 amperes, tá? Então, isso gera aquecimento, gera consequências, principalmente de custos, de gastos desnecessários. Então, toda essa queda de tensão está relacionada exatamente à dimensão do condutor e o seu comprimento, ok? Se então fosse um comprimento aqui de 40 metros ou de 30 metros, né, de instalação, o cabo de 10 milímetros seria o ideal. Entenderam? Então,